da Argentina. Eu cheguei aqui pela primeira vez em 2003, então, como dizem alguns aqui, eu estou há 20 anos em Buenos Aires com alguns intervalos, mas foram 3 passagens por Buenos Aires, e isso me dá uma perspectiva interessante de ver como o país mudou, o que mudou e o que ficou igual nesses 20 anos, né? A relação com o Brasil é, sem dúvida, a relação mais intensa que nós temos. E eu vou até começar com uma pequena provocação ao embaixador Rubens Barbosa, tendo tido a oportunidade de servir tanto em Washington como aqui. Eu acho que a embaixada mais importante do Brasil é a embaixada em Buenos Aires, porque nós temos aqui um nível de interlocução com os argentinos, de uma densidade na relação que não tem equivalente com outros países, né? Washington é importantíssimo por várias razões, mas aqui a gente tem realmente uma presença muito particular. E é uma relação que inclui basicamente todos os temas, né? A parte comercial, obviamente, é importantíssima. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, e a Argentina é o terceiro parceiro comercial mais importante do Brasil. Mas esse comércio bilateral tem uma peculiaridade. Ele é o comércio, é a pauta comercial do Brasil que tem maior nível de valor agregado, né? São bens industriais, basicamente, o intercâmbio com a Argentina. O setor automotivo é o principal deles, mas, ao contrário de outras pautas comerciais que nós temos, que são muito baseadas em produtos primários, no caso da Argentina, há muito valor agregado. Esse comércio, que chegou a ser de 40 bilhões de dólares por volta de 2010, 2011, caiu bastante para pouco mais de 20 milhões de dólares anuais, e o ano passado chegou a 28 milhões de dólares. Esse ano nós estávamos indo no mesmo caminho, mas há uma recessão importante na Argentina que fez com que os volumes nesses primeiros meses do ano caíssem. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano, mas o objetivo é voltar aos níveis históricos desse comércio e eventualmente, ultrapassá-los, né? Há um potencial muito importante no ponto de vista energético, né, que é estratégico. A Argentina, com os descobrimentos, as jazidas em Vaca Morta de gás e de petróleo, pode se transformar num grande fornecedor de gás, sobretudo para o Brasil. O Brasil que tem uma política de reindustrialização importante, e o nosso fornecedor tradicional de gás, que é a Bolívia, está vendo a quantidade de gás produzido na Bolívia tem caído de maneira muito acentuada, até mais do que se esperava, o que faz com que o Brasil necessite de outras fontes de fornecimento de gás, e a Argentina seria o parceiro ideal nesse sentido. Haverá muito gás em Vaca Morta, certamente a Argentina vai se transformar num exportador de gás importante, e com as conexões corretas, esse gás poderia chegar ao Brasil por um preço bastante mais razoável do que as alternativas, né? Que seria, por exemplo, explorar o gás do pré-sal. Há muito gás, mas esse gás custaria caro. Gás liquefeito também é uma opção, mas o gás da Argentina poderia ser uma opção economicamente mais interessante e mais confiável. Então, além da questão comercial, obviamente, a agenda bilateral do Brasil inclui cooperação nuclear, cooperação espacial. O almirante Leal Ferreira mencionou a questão das Forças Armadas, que tem uma cooperação modelo entre brasileiros e argentinos. O que eu vejo desde a minha primeira passagem por aqui é um respeito muito grande entre as respectivas Forças Armadas. No caso dos argentinos, até o que em espanhol eles chamam de invidia sana, né? Uma inveja sã, sadia, pelo estado das nossas Forças Armadas em comparação com as Forças Armadas argentinas, que durante muitos anos
foram submetidas a cortes orçamentários brutais. Então, essa cooperação entre as Forças Armadas é modelar, e há também cooperação em segurança, em defesa, como eu dizia, cooperação na área nuclear, onde Brasil e Argentina têm um esquema que, desde os tempos do presidente Sarney e do presidente Alfonsín, permitiram tirar da mesa certas ideias, noções de rivalidade que não fazem sentido, e são parceiros no Mercosul, que o embaixador Rubens Barbosa conhece como ninguém, tendo trabalhado com isso. Obviamente, o Mercosul é basicamente Brasil e Argentina como elementos ali preponderantes. Quando esse governo foi eleito, o governo do presidente Milei, havia certo receio de que as relações sofressem com isso, em função de certas declarações do então candidato Milei durante a campanha, que um pouco tiravam a importância do Mercosul e da própria relação com o Brasil. O que a gente está vendo na prática é que as relações estão fluindo com muita normalidade. Nós tivemos missões importantes vindo para cá, missões em agricultura, em energia, em segurança. Eu, desde o começo, quando cheguei aqui em julho, minha preocupação maior foi estabelecer com todos os candidatos, com todas as equipes de todos os candidatos viáveis, canais de interlocução que permitiriam que a relação bilateral não sofresse nenhuma ruptura, independentemente de quem fosse o vencedor na eleição. Então, eu tive com o pessoal do Sérgio Massa, da Patrícia Burrich, do Horácio Larreta e com o pessoal do Milei. Me encontrei algumas vezes com a Diana Mondino, que se tornaria chanceler desse governo, me encontrei com a Vitória Villarroel, que é a atual vice-presidente, me encontrei com o Guilherme Francos, que é hoje chefe de gabinete do presidente Milei. Isso permitiu que não houvesse nenhuma quebra na qualidade das relações bilaterais no nível operativo, né? Obviamente, são dois governos que têm visões de mundo muito distintas, mas, como disse o próprio presidente Lula, as relações entre os estados são mais importantes do que as afinidades pessoais entre os governantes. E é com base nisso que eu tenho procurado pautar aqui a atuação da Embaixada do Brasil. Do ponto de vista do nosso setor privado, havia, o embaixador conhece isso bem, a relação com a Argentina sempre foi complexa. Sempre houve dificuldades no comércio bilateral. A Argentina é um país de tradição muito protecionista e havia um grau de arbitrariedade em certas coisas, por exemplo, na concessão de licenças de importação, que tornavam a relação comercial com a Argentina, às vezes, difícil. Isso era um problema. O outro problema grave para o nosso setor privado era o envio de divisas ao exterior. Aqui havia restrições importantes que complicavam, por exemplo, a compra de insumos pelas empresas brasileiras que estão presentes aqui na Argentina. Com o novo governo, o primeiro problema foi solucionado, quer dizer, já não há mais licenças à importação determinadas de forma arbitrária. Atualmente, cumpridos os requisitos legais, é possível importar sem nenhuma dificuldade. A questão da remessa de divisas continua um problema, e a diferença é que ainda há restrições para isso, né? O que aqui se chama o cepo. A diferença em relação a períodos anteriores é que o que a gente ouve do pessoal do governo é que a ideia é terminar com estas restrições, que eles só não fazem isso imediatamente porque eles têm necessidade de divisas. Eles, quando esse governo assumiu, as reservas eram negativas, as reservas em divisa da Argentina. Há uma pequena recuperação, mas eles ainda têm necessidade desse controle sobre a remessa de divisas. Mas a perspectiva é de que isso possa ser solucionado uma vez os grandes problemas macroeconômicos da Argentina
sejam solucionados, né? Neste momento, há números que são positivos. O país teve superávit fiscal nos últimos 4 meses, a inflação, que chegou a ser de 30% ao mês, baixou para pouco mais de 8% no mês passado, um número ainda altíssimo, que faz com que a Argentina seja o país com maior inflação no mundo, mas, como dizia o Jorge Luiz Borges, as estatísticas podem ser usadas de qualquer forma, né? Então, há números positivos, mas há também números muito preocupantes na economia argentina. É um país que hoje tem mais da metade da sua população abaixo da linha da pobreza. Os cortes feitos pelo governo, se por um lado geraram superávit fiscal, por outros provocaram uma recessão muito clara, uma queda de 20% pelo menos no consumo, há uma queda na produção, começam a haver demissões bastante importantes no setor industrial, sobretudo, e o governo aposta numa recuperação da economia, que ainda não está claro se virá ou não, ou quanto vai demorar. Por outro lado, o governo o presidente mantém um nível de popularidade bastante alto, e há um elemento que surpreende aqui os analistas, que é a paciência, entre aspas, da população com uma situação difícil, uma paciência que decorre de uma esperança de que as coisas vão melhorar. Então, é uma questão em aberto ainda, o rumo da economia argentina, mas eu enfatizo que, no plano bilateral, as coisas estão correndo de maneira bastante positiva. Se lhes parece bem, Paulo, embaixador, Rubens, eu ficaria por aqui e a gente daria início a um diálogo que eu acho que é mais interessante do que uma mera exposição. Perfeito. Obrigado, Júlio. Eu ia justamente, você agora no final tocou no primeiro comentário que eu ia fazer, que você nos desse uma avaliação das medidas econômicas e comerciais que o governo Milei está colocando em vigência. Nesse fim de semana saiu aqui no Brasil um artigo no estado do Zé Roberto Mendonça de Barros, dizendo que o plano Milei, aspas, né, vai naufragar. Ele diz que isso devido à fragilidade do governo e também às questões relacionadas com as taxas de juro, com a inflação, com a taxa de câmbio, que tem que ver com a relação comercial nossa, né? Com a desvalorização que houve no fim do ano, isso afeta, né, as importações. Então, se você pudesse fazer uma avaliação política, né, do governo Milei em relação à efetividade das medidas, a relação dele com o Congresso, e se essa avaliação do Zé Roberto é muito pessimista em relação ao sucesso desse plano, que é muito ambicioso, né? A gente acompanhou por aqui o plano Milei, ele se avançar vai ser realmente uma revolução na Argentina, sobretudo por causa do descontentamento, da frustração, pelo que a gente entende, da população argentina em relação ao peronismo. Talvez você possa nos dar uma avaliação sobre as perspectivas do mercado, das medidas econômicas do governo Milei. Pois não. Eu acho que o primeiro a ser dito é justamente o nível de ambição desse plano, que basicamente vira a Argentina de cabeça para baixo. É uma revolução em termos do que é a história da Argentina nos últimos vários anos. O problema, como você colocou bem, começa, independentemente da questão econômica em si,
começa no escasso grau de presença do partido do presidente Milei no Congresso, né? É um partido que surge, Milei, como figura política, surge há 2 anos, simplesmente, quando ele foi eleito, ele e a Vitória Villarroel, que hoje é a vice-presidente, eram os 2 únicos deputados desse espaço político que se chama A Liberdade Avança, e a eleição dele, embora com números importantes, ele foi eleito com 56% dos votos no segundo turno, não arrasta um número tão significativo de senadores e deputados. Eles têm o partido A Liberdade Avança tem um número muito reduzido de senadores e de deputados. Então, isso implica numa dificuldade, obviamente, para fazer com que as medidas que são muito revolucionárias sejam aprovadas no Congresso. Com isso, é necessário um esforço de negociação. E há setores que não são originariamente do partido do Milei, mas que são, digamos, adesistas, né? Sobretudo parte do setor ligado ao ex-presidente Macri, que está apoiando essas medidas no Congresso. Mas o fato é que essas negociações são complicadas, tanto que a famosa lei ônibus, né, que hoje se chama aqui lei de bases, ela, no seu projeto inicial, tinha cerca de 700 artigos. Depois de todo um esforço negociador, ela tem hoje pouco mais de 250 artigos, ou seja, ela foi bastante modificada em relação ao projeto inicial, e ainda assim foi aprovada na Câmara, mas está em discussão no Senado, será certamente modificada no Senado e, portanto, terá que voltar à Câmara. É um processo, digamos, de aprendizado para um governo que não tinha nenhuma experiência de gestão e que está vendo que, numa democracia, a ausência de compromissos impede que qualquer plano de governo avance. É preciso que haja esse tipo de negociação com o Congresso. As medidas econômicas, algumas em vigor desde o início, por meio de um decreto, o famoso um decreto de urgência aqui, elas, como eu dizia antes, geram, por um lado, números que podem ser tomados como positivos, se tirados do contexto, e, por outro, certas consequências que socialmente podem ser bastante graves, porque estão gerando essa queda bárbara de consumo. Então, do lado positivo, só recapitulando, então, o que o governo logrou até agora? Logrou um superávit fiscal, pela primeira vez em muitos anos na Argentina, houve 4 meses de superávit fiscal, logrou uma certa tranquilidade no câmbio, que quando o governo anterior havia o que eles chamam aqui da brecha, que é a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, que chegou a ser, no oficial, o peso estava a cerca de 300 e poucos dólares, ao contrário, né? Quer dizer, $1, 300 e poucos pesos, e no câmbio paralelo, 1.200. Então, era uma situação absolutamente sustentável no longo prazo. O governo, ao fazer a desvalorização, subiu o peso, subiu o valor do dólar, né, de pouco menos de 400 pesos para quase 900, e o paralelo ficou bastante tranquilo. Quer dizer, hoje está em 1.200, aumentou um pouquinho. Há sinais nos últimos dias de movimentação no câmbio, que já começam a gerar certos temores no governo, mas ainda assim essa diferença entre o oficial e o paralelo continua muito mais baixa do que era no governo anterior. Então, esse é o outro ponto, digamos, positivo das medidas. O terceiro é a inflação, que de 30% ao mês caiu para 8,8%. No último mês, estão dizendo que agora o índice de maio vai ser perto de 5%. Mas os analistas consideram que esse 5% é, neste momento, uma espécie de piso inflacionário, ou seja, que para baixar dos 5% vai ser muito difícil, que pode haver até uma retomada desses níveis de inflação, o que seria desastroso. O presidente Milei é um economista de formação,
foi professor de economia, conhece economia, e é obcecado com essa questão da inflação. Então, quase que ele aposta tudo, todo o seu governo, a viabilidade do seu governo nessa retomada da economia, que hoje ainda é incerta, mas é a única base de sustentação do governo, que, por exemplo, não tem nenhum governador, são 24 províncias argentinas e o partido do presidente Milei não controla nenhuma das províncias. Então, o governo está baseado em dois pilares hoje em dia. Um é a expectativa de que a economia entre nos eixos. E o outro é o apoio popular. Essa paciência da população com uma situação que é economicamente muito complicada, mas que está baseada numa esperança de que a situação melhore, né? É curioso, as pesquisas hoje mostram que as pessoas dizem que a situação está péssima, muitas dizem que não conseguem chegar ao fim do mês com seus salários, mas continuam a apoiar o governo. E parte da explicação para isso, como o embaixador Rubens Barbosa mencionou, é a falta de alternativas. É um desencanto muito forte com o peronismo e também com o macrismo, né? Então, o Milei era a alternativa possível para essas pessoas que queriam mudar a situação e que não viam nem no peronismo, nem no macrismo a possibilidade de sair dessa decadência, para usar um termo aqui, que já vem de muitos anos, né? Um dos analistas aqui fez uma comparação que eu acho que explica bastante isso. Ele dizia: a Argentina é como se fosse um paciente que nas últimas décadas visitou vários médicos, homeopatas, homeopatia, medicina chinesa, e nada funcionou, e aí resolveram apelar para um curandeiro para ver o que vai acontecer. Ou seja, uma aposta meio no escuro, porque as alternativas anteriores claramente não deram certo. Então, a situação é um pouco essa, continua uma expectativa positiva, mas ainda não há sinais de que o plano, digamos, tenha dado certo. Ainda é cedo para dizer isso. Júlio, ligado a isso, essa explicação sobre o comportamento da economia, falando das relações comerciais da Argentina com o Brasil. Nesse primeiro semestre, as exportações brasileiras caíram mais de 30%, quase 30%, e, como você disse, o poder de compra da população está limitado, né? E as exportações nossas tradicionais, calçados, carros e tal, ficaram afetadas, né? Então, como é que você vê isso a médio prazo? Quer dizer, enquanto o plano demora para responder, as exportações brasileiras vão continuar a ser limitadas, e ligado a isso, um terceiro aspecto, se você pudesse comentar, é a competição com a China. A China é outro fator aí, além da questão econômica, né, do plano econômico, as consequências econômicas para a Argentina. A China hoje tem uma relação, apesar das diferenças ideológicas, tem uma relação importante com a Argentina. E se você, depois de fazer esse comentário sobre a parte econômica, quando se referir à China, se você puder fazer algum comentário sobre essa base no sul da Argentina de monitoramento de satélites e tal, que isso tem implicações geopolíticas também, seria importante a gente conhecer a sua visão sobre essas duas questões, a questão comercial com o Brasil e a participação da China econômica e política na Argentina. Não, tá bem. Começando então pela parte comercial, a queda nas importações pela Argentina de produtos brasileiros, ela não tem nada de específico. Quer dizer, houve uma queda brutal das importações argentinas de todas as origens, né?
mais ou menos no mesmo nível, inclusive em alguns casos mais até do que no caso do Brasil. Então, isso está ligado a essa preocupação central do governo de economizar divisas, de lograr divisas. Então, houve uma queda brutal das importações, o que levou a um superávit comercial para a Argentina, em geral, da sua balança comercial. O que, de novo, em si pode parecer uma coisa muito positiva, mas quando se vai analisar as raízes desse superávit, vai se ver que ele só foi conseguido a partir de uma queda brutal das importações, o que tem impacto interno também. Isso por um lado. Por outro lado, curiosamente, você tem umas oportunidades, por exemplo, aqui há uma grande notícia na Argentina que chegou o pão de forma brasileiro, porque havia um quase monopólio aqui de uma marca mexicana de pão de forma, que aumentou seus preços brutalmente quando houve uma liberação dos preços. Porque o que esse governo fez foi basicamente retirar todos os mecanismos de controle do mercado, dizer, o mercado determinará os preços. E o mercado, em muitos casos, jogou os preços astronomicamente para cima. Então, o caso do pão de forma virou aqui uma espécie de exemplo disso, e para contrarrestar esse aumento brutal no preço, houve uma importação importante de pão de forma brasileiro. Mas isso, eu acho que o mais importante é que essas dificuldades de importação pela Argentina agora estão baseadas em questões realmente de falta de dinheiro. O governo aqui tem esse mote, não há plata, não há plata, e efetivamente não tem dinheiro, e isso afetou diretamente as exportações. A expectativa, como quase todo demais aqui na Argentina, essa questão está pendurada agora na questão macroeconômica. Quer dizer, será que a economia argentina realmente vai superar a crise? O Milei fala sempre que a recuperação será em V. Hoje em dia, a maioria dos analistas não crê numa recuperação em V, que seria uma recuperação rápida, mas, de qualquer maneira, a parte das importações está dependente dessa recuperação maior em termos macroeconômicos. Com relação à China, a questão da base é uma base que tem por objetivo exploração científica. Ela foi monitorada recentemente pelo governo argentino, que foi lá e não encontrou nada diferente do que os chineses dizem que é uma base que serve para pesquisas e que inclui um período de pesquisas para os pesquisadores argentinos. Não há nenhuma indicação de que haja uma utilização militar dessa base. Inclusive, é curioso porque há duas bases que fazem basicamente a mesma coisa na Argentina. Uma é essa base chinesa, que é a exploração do espaço profundo. E a outra base é uma base da União Europeia, que faz a mesma coisa e que tem as mesmas características. Surgiu aqui uma preocupação alimentada um pouco também pelo embaixador americano, que mencionou que era uma base de fins militares. O governo foi lá e não encontrou nada que indicasse que ela sirva para questões militares. O episódio gerou até um passo em falso da chanceler Mondino, que numa entrevista disse, não, nós fomos lá, não há nada que indique que haja militares, mas vocês sabem que chinês é tudo igual, o que obviamente caiu muito mal e gerou muitas críticas a ela. Um dado interessante é que o embaixador chinês aqui é formado pelo Instituto Rio Branco, fala português perfeito, então eu tenho com ele uma relação muito boa, e o que me permite também saber um pouco como vão as coisas do ponto de vista chinês. O Milei, na campanha, falou cobras e lagartos da China, mas, na prática, as coisas estão relativamente corretas com a China. A ministra Mondino fez uma viagem a Pequim com uma equipe com um grupo de empresários e tal.
por enquanto, as coisas estão indo relativamente de maneira normal na relação com a China. Mas é uma questão sensível. Tem a questão do swap, né, que permitiu à Argentina acesso a divisas para pagar a sua dívida, que teria que ser renovado pelos chineses, que ainda não foi. Há uma dúvida ainda de que se será ou não. Seria fundamental para a Argentina não entrar em default. É uma questão pendente. Agora, do ponto de vista comercial, essa coisa com a China tem uma outra dimensão, né? Quando o governo assume e diz, olha, agora o mercado vai determinar o comércio, o governo não mais vai se meter nisso. A primeira reação do setor privado aqui foi, que bom, que ótimo, agora sim as coisas vão para frente. Até que eles se deram conta de que se você liberar totalmente, o mercado local vai ser inundado por produtos chineses e indianos, inclusive com um impacto para o Brasil e para o Mercosul. Então, essa é uma questão ainda em construção. Até que ponto o governo vai se aferrar à sua filosofia de liberdade total do mercado, ou vai fazer como todos os países do mundo fazem, que é alguma política também de proteção do seu setor produtivo. Mas, como tudo nesse governo, que tem 6 meses, ainda é um processo em construção. Não se sabe ainda qual será o resultado dessas novas políticas. Muito obrigado, Júlio. Eu vou passar, então, para os que estão inscritos aqui para conversar com você. O primeiro é a Carmen. Carmen, com a palavra. Boa noite, embaixador Júlio Bitelli. É uma honra recebê-lo no nosso grupo. Embaixador, eu fiquei aqui tentando assim, sair um pouco de todas as perguntas que o embaixador Rubens Barbosa já lhe fez, né? Mas a gente sempre fica curioso com outros, né, outros pontos do mesmo assunto. Então, vou abrir aspas aqui. Javier Milei tem a chance de ser conhecido como o presidente que matou o povo argentino de fome. Essa é uma das expressões que nós temos ouvido por aqui pelo Brasil, uma das expressões mais dramáticas. E a gente fica pensando, né, até quando o senhor acredita que o povo argentino vai suportar esse cinto tão apertado para que o presidente consiga colocar em prática o seu plano econômico? Nós estamos entendendo as intenções dele. E, complementando essa pergunta, o senhor acredita que, entre as parcerias Brasil-Argentina, que o senhor mencionou, inclusive defesa, energia, segurança, essas parcerias poderiam ser estendidas para o setor alimentar? Ou seja, o Brasil teria alguma influência no sentido de amenizar a situação do povo argentino? Eu vou me dar o direito de fazer mais uma pergunta, desculpa, mas mudando um pouquinho de área, eu fiquei bastante curiosa também sobre a visita do presidente Milei ao Vale do Silício. E então o senhor considera que essa esperada parceria argentina com as grandes empresas do Vale do Silício, que visa a tornar a Argentina uma potência na AI, né, na inteligência artificial, explorando as suas reservas de lítio, serão bem-sucedidas? O senhor acredita nisso? Obrigada. Não, obrigado, Carmen. 3 perguntas que poderiam nos levar a uma discussão aqui de várias horas. Mas então, começando pela primeira, quer dizer, essa é a pergunta do milhão. Até o que vai acontecer antes, né? Se as expectativas vão chegar na realidade ou se a realidade vai chegar nas expectativas. Nesse momento, essa pergunta está em aberto, mas é óbvio, como eu dizia, que essa paciência que o povo argentino está demonstrando e que está surpreendendo os analistas, em algum momento vai acabar. Agora, o que dá a ela uma certa sobrevida, pelo menos, é o fato de que o Milei, desde o início, foi muito claro e disse: olha, a situação vai piorar antes que ela possa melhorar. Então, digamos, essa sinceridade
dele dá alguns pontos adicionais de paciência e de crédito junto à população. Mas a situação não é sustentável no longo prazo, isso está claro. Você tem alguns dados que são meio assustadores. Por exemplo, a queda de consumo que eu mencionei, que afeta todos os setores, afeta os remédios obrigatórios, quer dizer, remédios que são necessários. Hoje em dia, então, há vários casos que a imprensa relata, sobretudo pessoas de mais idade ou pessoas com doenças crônicas, que tem que tomar 5 remédios por mês, e agora só tem que escolher 3 dos 5, por exemplo. Então, há sinais muito preocupantes sobre essa capacidade de resiliência da população, sobretudo a população mais vulnerável. Então, como eu dizia, é uma resposta que não está dada ainda, mas é a grande pergunta. Até que ponto essa capacidade de sobreviver a esse momento de crise vai se segurar, sobretudo num país que tem uma tradição muito forte de protestos nas ruas, de mobilização política. Então, por enquanto, a coisa está relativamente sob controle. Houve já várias tentativas de greve geral e tal, que não deram muito certo, mas é um problema real e realmente daí depende uma série de outras coisas. Sobre cooperação e agricultura, sem dúvida, quer dizer, pode haver aqui, entre Brasil e Argentina, o Brasil já é o principal produtor de uma série de produtos agrícolas, claro, a Argentina também é um produtor importante, e há algumas conversas, por exemplo, a gente pode fazer alguma coisa em conjunto em termos de fertilizantes, né? A Argentina tem potássio, eu era embaixador no Marrocos, que é o grande país produtor de fosfato, e os marroquinos têm interesse em se estabelecer no Brasil para produzir fertilizantes, e aí certos insumos argentinos seriam importantes para isso. Ou seja, sem dúvida, é uma área muito, muito promissora. A visita do Milei aos Estados Unidos, que é a 4ª vez que ele vai aos Estados Unidos, e que me leva a mencionar um outro aspecto. Quer dizer, esse é um presidente que não faz nenhuma questão de ser presidenciável, né? Ele tem outras prioridades, ele, curiosamente, já fez 8 viagens ao exterior, ou 7, fará a 8ª agora, e, na verdade, como visita de presidente, ele só foi a Israel, onde ele esteve como primeiro-ministro e esteve como presidente. Depois ele foi à Itália para ver o Papa, no fundo, para pedir desculpas para o Papa pelas ofensas que ele fez durante a campanha, mas o resto ele foi ou para receber prêmios de certas entidades internacionais ou para se encontrar com esses CEOs, ou como chamam aqui, esses gurus dessa parte tecnológica, né? E é a 4ª vez que ele foi aos Estados Unidos e não se encontrou, por exemplo, com ninguém do governo americano. Então, ele tem uma agenda internacional que tem muito pouco de presidencial e que está baseado numa expectativa de transformar a Argentina, como você disse, Carmen, numa espécie de polo de tecnológico. Mas, por enquanto, como disse aqui um analista argentino, ninguém viu nem um centavo do Elon Musk aqui, não. E por enquanto, é só expectativa, né? Mas, sem dúvida, na cabeça do presidente Milei, o futuro da Argentina passa por uma espécie de aliança com essas grandes companhias que possam trazer investimentos para esse país. Por enquanto, é só conversa. De qualquer forma, ele está inovando, né, embaixador? Muito obrigada. Obrigado. Guilherme, agora, o próximo perguntador. Embaixador, boa noite. É uma satisfação conhecê-lo. Quando eu vi seu nome na programação, me veio à memória várias passagens da história e também da carreira envolvendo a Argentina e o Brasil. Eu ainda há pouco lembrava com o almirante Léo Ferreira, que este ano completou 52 anos, que pela primeira vez nós fomos à Argentina
em um navio de guerra. E eu vejo aqui na audiência também a presença do Almirante Guerra, Almirante Zanella, Comandante Jaime, também estavam nessa viagem. E não é de se surpreender essa minha reação, porque a nossa Marinha tem várias conexões com a Armada da República Argentina, tanto que as nossas recorrentes operações fraterno começaram em 78, antecedendo iniciativas como, por exemplo, o Programa de Integração e Cooperação Econômica de 85, o Mercosul de 91. Outro argumento que me vem à lembrança é de Hélio Jaguaribe, quando ele dizia que os dois países eram fadados à parceria, que nada mais é do que outra forma de expressar o abre aspas, tudo nos une, nada nos separa, fecha aspas, como Roxane Penha, né, presidente eleito, declarou em sua passagem no Rio de Janeiro em 1910. É até uma ironia, porque em 1908 eles pensavam em atacar o Rio de Janeiro, por iniciativa do chanceler Ceballos. Ceballos. No entanto, aqui e lá, e na Argentina, melhor dizendo, nós temos vários episódios que contrariam essa percepção. E até surpreende como vemos autoridades de alto escalão emitirem declarações que parecem esquecer que as razões de Estado deveriam estar acima das percepções e predileções pessoais. Aí, a minha pergunta não tem tanto a ver com as autoridades, mas eu gostaria de conhecer o seu sentimento quanto à percepção que a elite e o povo argentino têm do Brasil atualmente. Às vezes nós vemos iniciativas que a gente sabe que é de gente que não gosta da gente, como, por exemplo, os episódios recorrentes na área da bacia hidrográfica do Prata, relativa a controle de tráfego, etc. Era só isso, embaixador. Obrigado. Não, muito obrigado. Realmente, entre as marinhas há uma tradição já bastante arraigada de cooperação. Eu, ano passado, fui a Mar del Plata, quando estava ocorrendo a Operação Fraterno, e pude visitar, inclusive, um submarino brasileiro. Nesse momento, a Argentina não tem nenhum submarino funcionando, e eles têm enorme interesse em cooperação também nessa área. Eu já estive várias vezes com o ministro da Defesa, com o Luiz Petri, e a expectativa é de que essa cooperação continue, independentemente de qualquer outra coisa. Você conversando sempre com oficiais da Marinha Argentina, houve os maiores elogios à Marinha brasileira, um grande reconhecimento à qualidade profissional da nossa Marinha e o desejo de ampliar essa cooperação, né? O famoso tudo nos une, nada nos separa do Sainz Penha, que é um pouco inescapável quando a gente fala de Argentina. Eu, como dizia, tive aqui várias vezes antes e sempre ouvi essa frase acompanhada de um complemento que dizia: tudo nos une, nada nos separa, menos o futebol, né? E o que eu vejo hoje é que nem isso mais é válido. Até o futebol deixou de ser aquela rivalidade histórica. Para minha surpresa, até que sou um pouco mais conservador nesse aspecto, na Copa do Mundo do Catar, muitos brasileiros torceram pela Argentina na final. O meu pai, que tem 93 anos, torceu pela Argentina na final. Então, hoje em dia, até o futebol deixou de ser esse fator de separação. E outro dia, numa conversa que nós tivemos com um grupo mais amplo, o embaixador Gelson Fonseca mencionou algo que eu acho muito interessante a propósito dessa frase do Sainz Penha. Quer dizer, ele diz, de certa forma, até o que nos separa nos une. Por exemplo, em cooperação espacial, em cooperação nuclear, nós temos certas coisas que os argentinos não têm e eles têm certas coisas que nós não temos. Então, de certa forma, até o que nos separa pode nos unir mais, né? Então, eu volto ao tema da normalidade na relação. Eu acho que realmente as relações entre os estados são o que de verdade importa e a Argentina é um destino ineludível para o Brasil. São os nossos vizinhos, como dizia o embaixador meu, a gente saiba, não há nenhum plano da Argentina se mudar daqui, então eles vão continuar sendo nossos vizinhos e, portanto, continuar sendo um parceiro
muito importante para nós, e nos dois países é preciso entender essa importância estratégica e entender que isso transcende aos governos que são transitórios, né? A importância é perene e os governos são transitórios. Obrigado, embaixador. Raposo. Boa noite, embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado. Boa noite, embaixador Júlio. Eu, já saudoso deste grupo que hoje se finaliza, eu vou usar todas as minhas frases para dizer aqui que eu já estou tentando recuperar desse susto, mas vamos lá. Eu vou mudar de expressão do poder, vamos para a expressão do poder militar. O senhor bem sabe que, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, após a criação da OTAN, eles criaram o aliado prioritário extra-OTAN. Depois de vários anos, a Argentina foi indicada pelo presidente Bill Clinton em 1998. Quase 20 anos depois, o Brasil foi também indicado em 2019 pelo presidente Donald Trump. A minha primeira pergunta é: o senhor tem alguma notícia das consequências, ou melhor, o que a Argentina pôde tirar de proveitoso desta indicação aliado prioritário extra-OTAN? E a segunda pergunta, embaixador, o senhor também bem sabe que este ano, em outubro, vai acontecer em Mendoza a 16ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas, em outubro. A última foi em Brasília, em outubro de 22, a 15ª, e essa a 16ª. Eu gostaria que o senhor comentasse esses dois pontos. O que efetivamente a expressão militar do Poder Nacional da Argentina pôde usufruir desta indicação como aliado prioritário extra-OTAN, e quais as expectativas do governo argentino para a Conferência de Ministros de Defesa das Américas em Mendoza? Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Bom, o primeiro ponto é interessante, porque, no fundo, essa é uma questão mais política do que qualquer outra coisa. Quer dizer, quando houve o pedido para aceder a essa condição de aliado extra-OTAN, isso estava vinculado a uma política externa que via na relação prioritária com os Estados Unidos o caminho mais importante a ser seguido. E tanto que agora este governo quer ir mais além. Eles pediram para serem sócios da OTAN, que é um estágio acima do aliado extra-OTAN. Há um pedido formal do governo argentino, que foi feito pelo ministro da Defesa numa visita a Bruxelas, para que a Argentina aceda a essa condição de Estado associado da OTAN, que na América do Sul só a Colômbia tem esse status, né? Agora, se a gente for ver o estado atual das Forças Armadas argentinas, é muito difícil perceber que a condição de aliado extra-OTAN tenha dado às Forças Armadas argentinas muito mais do que uma espécie de selo político de aprovação, né? As Forças Armadas estavam e estão numa condição de sucateamento importante. Esse governo que fez agora foi a aquisição de caças de F-16 americanos que estavam com a Dinamarca, e que foi o maior investimento em equipamento militar dos últimos vários anos aqui. E agora está se falando numa compra de blindados, na qual o Brasil tem interesse direto, como os senhores sabem, por causa do Guarani, que seria uma opção para essa compra de blindados.
Então, no fundo, é uma questão política, mais do que tudo. Há a questão de financiamento, certas facilidades para aquisição de equipamentos e tal, mas o que eu vejo nesses quase 30 anos da Argentina nessa condição de aliado ex-OTAN, se a gente for medir pelo estado atual das Forças Armadas Argentinas, é difícil identificar qualquer coisa que diga, não, realmente isso mudou o status das Forças Armadas Argentinas, não se vê isso de maneira perceptível. Com relação à reunião dos ministros de defesa em Mendoza, há um desafio muito grande hoje, porque a região hoje é uma região bastante dividida, né? E a ideia de juntar todos os ministros da defesa das Américas não é isenta de certas dificuldades, algumas delas acho que insuperáveis, quer dizer, não vejo certos países sequer sendo convidados para participar dessa conferência. Então, eu acho que como tudo praticamente hoje em termos de integração regional, é preciso talvez baixar o nível de ambição e trabalhar dentro do reino das reais possibilidades, né, de cooperação. Então, eu entendo que isso também se aplica no campo da defesa. É preciso entender as diferenças da região e buscar um mínimo denominador comum que, neste momento, dificilmente seria muito ambicioso. Muito obrigado. O último inscrito, Almirante Leal Ferreira. Sendo o último inscrito, significa que é a última pergunta do grupo. Vou sentir saudades também, embaixador. Mas. Tem a minha pergunta também depois, Léo. Então é a penúltima, tá bom. Embaixador, é interessante, o senhor falou da cooperação naval, realmente, nós que estamos aqui nessa sala, muitos de nós participou ativamente desse ciclo que foi de cooperação naval, do início da cooperação naval, ainda em 1976, quando ainda se o Brasil e a Argentina estavam com um problema de Itaipu muito sério, mas as duas marinhas, a Marinha do Brasil e da Argentina, iniciaram a Operação Fraterno, que tinha inicialmente um outro nome, logo depois passou a ser Operação Fraterno, isso em 76. E desde então nós temos tido essa operação todos os anos, além de outras operações, a Crux, lá nos Rios, a própria UNITAS, e também uma série de intercâmbios, pessoal. A Marinha Argentina foi muito importante para a Marinha Brasileira na constituição da nossa ala aérea, da aviação de asa fixa. Nós formamos, eles formaram dezenas de pilotos brasileiros em aeronaves de asa fixa, né? Nós estávamos treinados em helicóptero e essa transferência para a asa fixa foi feita muito com a ajuda da Argentina. E houve um intercâmbio muito grande, estamos aqui, o Almirante Zanella foi adido naval aí, e ele participou talvez do ápice desse intercâmbio, quando havia muitos oficiais argentinos aqui no Brasil e oficiais brasileiros na Argentina. E os jogos de guerra deixaram de envolver a Argentina. Também foi uma época em que a gente, apesar de todo esse intercâmbio, na escola de guerra ainda se treinava muito nessa possibilidade. E essa evolução se deu e continuou. Eu me lembro que quando eu era comandante da Marinha, eu fiquei muito amigo dos dois comandantes com quem eu lidei da Marinha Argentina. Primeiro, o almirante Marcelo Suru, que saiu com o submarino, e depois o Vigian, que foi adido naval brasileiro, argentino no Brasil, cursou a Escola Superior de Guerra e que depois foi ser comandante da Marinha Argentina. Então, essa relação realmente foi muito intensa, né? Muito intensa. Nós todos aqui temos amigos argentinos. E hoje a gente vê esse desmonte da Marinha Argentina, vamos dizer. Cada vez a Marinha está muito sem um submarino funcionando, os navios estão todos obsoletos, estão muito avariados, muito degradados, né? E sem nenhuma perspectiva, me parece. Como o senhor está vendo, se o senhor está tendo algum contato com as Forças Armadas Argentinas, como é que o senhor está vendo o posicionamento dos militares argentinos frente a essa situação? Eu acho que eles desmotivados, como é que o senhor como é que eles sentem, o senhor tem alguma percepção desse posicionamento deles, não em termos políticos, mas em termos profissionais mesmo? Como é que eles se sentem
frente à sociedade argentina e frente a tudo que está acontecendo. Não, muito obrigado, Almirante. O senhor me fez lembrar uma frase do Juscelino Kubitschek, quando eu era presidente, que dizia: os dois únicos assuntos que me fazem perder o sono são aviação embarcada e promoções no Itamaraty. Então, pelo menos a questão da aviação embarcada está resolvida. As promoções no Itamaraty, não sei até que ponto. Mas o senhor tocou nesse ponto que é muito importante, da superação de hipóteses de conflito. Isso realmente mudou completamente a qualidade da relação. Agora, o que eu sinto nas conversas com oficiais daqui é uma certa expectativa positiva, baseada no discurso do atual governo de revalorização das Forças Armadas. O governo tem esse discurso. Como o senhor sabe, a vice-presidente é de família militar, o pai dela foi veterano da Guerra das Malvinas, e o ministro da Defesa, que é o Luiz Petri, é justamente um político do Partido Radical, portanto, parte de um espaço político que o governo tenta atrair para poder aumentar sua base de apoio no Congresso. É um ministro que tem sido muito elogiado pelo presidente. E, então, há essa expectativa de que o que aconteceu agora com a Força Aérea, que foi a aquisição dos F-16, o que se promete para o Exército, que é a aquisição dos blindados, possa também, de alguma maneira, recair sobre a Marinha, que compartilha, obviamente, esse diagnóstico do estado muito ruim dos seus equipamentos atualmente. E há muito interesse nessa parte submarina. O próprio ministro da Defesa já me falou várias vezes desse tema, que é um tema importante, obviamente complexo, com todas as complexidades que a gente conhece, mas, digamos, existe essa expectativa positiva. Mas como também no caso da população em geral, voltando à pergunta da Carmen, quer dizer, também é uma pergunta de $1 milhão. Quer dizer, a expectativa é positiva, mas haverá dinheiro, por exemplo, para reequipar a Marinha? Haverá espaço dentro de uma ordem de prioridade de um país que tem situações sociais e econômicas muito complexas? Qual vai ser a ordem de prioridade desse reequipamento da Marinha dentro das prioridades do governo? Então, é uma questão em aberto. Como em outros casos, há uma expectativa positiva, porque há uma mudança em relação a uma situação anterior que não apresentava sinais de que esse sucateamento pudesse ser revertido. Agora, pelo menos no discurso, há essa intenção. Resta saber se o discurso vai se transformar em realidade. Júlio, eu vou passar para o Paulo Zótolo para as considerações finais, mas eu não podia deixar de fazer a você um pedido para você rapidamente falar sobre o Mercosul. O Mercosul é um elemento muito importante na relação dos dois países e nós não tocamos nesse assunto aqui. Brevemente, se você podia dar a visão daí da perspectiva do Mercosul. Tá bem. Bom, Mercosul, na verdade, como eu disse antes, durante a campanha eleitoral, respondendo sobretudo a perguntas de jornalistas, o Milei expressou-se de maneira muito negativa em relação ao Mercosul. Até porque, dentro de uma filosofia libertária, ele via o Mercosul, pelo menos isso transpareceu nessas entrevistas, como algo que impunha limites e restrições à Argentina em termos de comércio internacional. Na prática, o que a gente viu com esse novo governo em funções é que mudou muito pouco. E um exemplo mais gráfico disso são as negociações com a União Europeia, né? Houve uma aceleração muito forte do processo negociador no começo do ano, porque havia uma expectativa de que o acordo pudesse ser finalizado nos primeiros meses deste ano, o que acabou não ocorrendo, muito mais por causa dos europeus do que pelo lado do Mercosul, mas isso levou a uma aceleração das negociações em que
a coordenação entre o Brasil e a Argentina foi muito estreita, muito positiva. E os argentinos trabalharam junto conosco para tentar acelerar esse processo negociador. Então, o que acontece com o Mercosul? Os argentinos trazem, esse governo argentino traz para o Mercosul uma visão um pouco distinta de governos anteriores argentinos, mas já deixou claro uma determinação de mudar o Mercosul a partir do Mercosul, ou seja, trazer novas ideias sobre o funcionamento que possam melhorar o funcionamento do Mercosul, mas dentro das regras do Mercosul, quer dizer, uma regra de consenso, uma negociação entre todos os parceiros, e isso está sendo feito. O que sim ficou claro aqui é que este governo quer colocar muita ênfase na parte comercial do Mercosul e deixar um pouco de lado certas agendas no Mercosul, mais sociais ou de outra índole, né? Então, eles querem trabalhar, sobretudo, primeiro, em aperfeiçoar as questões comerciais dentro do próprio Mercosul, que no fundo, tem várias deficiências ainda, o embaixador Rubens Barbosa conhece melhor do que ninguém isso. Eles querem trabalhar em cima dessas deficiências internas e querem ampliar a agenda externa do Mercosul. Quer dizer, querem, na medida de que seja possível, terminar o acordo com a União Europeia, avançar no acordo com o EFTA e começar a negociar também com outros parceiros que estão ali esperando na lista do Mercosul, como Canadá, Japão, Reino Unido, Emirados Árabes. Enfim, eles querem ampliar essa agenda externa e vão colocar toda a ênfase na atuação argentina dentro do Mercosul, na ampliação dessa agenda externa. Mas, eu reitero, até agora não há nenhum sinal de arrefecimento do empenho argentino dentro do Mercosul. Obrigado, Júlio. Paulo. Obrigado, embaixador. Antes de minhas considerações finais, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da senadora Ana Amélia, que é uma presença constante, e não só isso, senadora, a senhora não está sabendo, mas hoje é o último evento do Personalidades em Foco. Nós estamos terminando o grupo com a palestra do embaixador Júlio Bitelli. Mas eu queria agradecer, em nome do grupo, a senhora, porque vários dos convidados que passaram por aqui foi por convite da senhora, foi por uma boa referência que a senhora sempre fez com relação ao grupo. E eu sei que a senhora, eu gosto muito de ouvir as perguntas da senhora. Então, antes de eu fazer minhas considerações finais, eu queria passar a palavra à senhora, que eu tenho certeza que a senhora deve ter alguma pergunta para o embaixador Bitelli. Muito obrigada, Paulo Zótolo. Eu fico feliz de vê-lo recuperado da sua gripe, da sua dengue, e está aqui comandando esse grupo que se revelou de muito ativismo aí, com informações relevantes e desafiadoras para o nosso país. O embaixador Júlio Bitelli é uma das figuras mais notáveis na diplomacia brasileira e está numa missão também desafiadora. Não é fácil comandar a Embaixada do Brasil na Argentina em momentos como esse, que é uma mudança de regra do jogo, né? Presidente diferente, quebrando uma regra, um jejum aí de peronismo, quebrado apenas pelo Macri, mas como também a África do Sul viveu agora, há um desgaste de materiais e desgastes políticos que leva a política a isso. Mas eu queria voltar ao embaixador Rubens Barbosa, que comandou essa reunião de hoje, que fico aí entristecida de ser a última, Paulo Zótolo, de voltar à questão do Mercosul. E queria, embaixador Bitelli, por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, houve uma decisão do governo brasileiro de fazer uma importação de arroz e queria comprar inicialmente do Mercosul. O Uruguai e a Argentina são grandes produtores e o Rio Grande do Sul é o maior produtor no Brasil, 70% da produção. E o Brasil, por não ter encontrado, aparentemente, condições viáveis de fazer isso dentro do Mercosul, o que seria uma boa oportunidade de fortalecimento comercial no bloco, vai comprar arroz da Tailândia, 1 milhão de toneladas, criando um problema muito sério dentro do Mercosul. E aproveitando também, agradecer ao senhor, como embaixador do Brasil aí, pelas ações que também intermediou o governo argentino
ajudando o Rio Grande do Sul nessa tragédia secular que nós estamos enfrentando ainda agora. Então, muito obrigado ao senhor embaixador e parabéns pela sua exposição. Queria dizer também que, no caso da China, eu estive em janeiro em Jujuy, uma das províncias lá na fronteira com a Bolívia, e vi lá chineses que estão explorando lítio nas reservas, nas grandes salinas daquela região, junto com empresas do Canadá, da Austrália e, se não me engano, dos Estados Unidos. Mas os chineses estão em maior número. E isso entra também nas questões estratégicas, quer dizer, o Vale do Silício é apenas um detalhe. E a China também, como é a grande importadora de soja da Argentina e do Brasil, acaba de colocar no mercado internacional uma grande quantidade de farelo de soja, que é um produto, né, quer dizer, que nós também exportamos, porque ela agrega valor. Então, importa o grão, a matéria-prima, sem taxar nenhuma taxação, mas qualquer produto derivado de soja que tenha algum beneficiamento, ela cobra a taxa de importação. Então, dentro desse cenário, sobretudo na questão do arroz, queria saber se houve, em algum momento, gestões da embaixada, da área comercial, em relação a esse assunto, embaixador. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, uma enorme satisfação de ver a senadora Ana Amélia, que foi a relatora quando eu fui designado embaixador na Colômbia. Eu tenho um enorme respeito pela sua atuação, senadora. Espero vê-la de volta ao Senado em algum momento em breve. É um prazer revê-la. Em relação a essa questão do arroz, a embaixada não foi envolvida em nenhum momento em tratativas com os argentinos sobre isso. Mas eu não poderia deixar de mencionar a reação argentina diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Quer dizer, independentemente de qualquer diferença entre os governos, o governo argentino foi muito rápido na reação, fez um oferecimento de ajuda muito abrangente, muito generoso, do qual, num primeiro momento, o Brasil aceitou, sobretudo, duas instalações de purificação de água e pastilhas de potabilização de água que foram transportadas num avião da Força Aérea Argentina diretamente para Canoas. Eu tive a oportunidade de estar nesse embarque com o ministro da Defesa e os mais altos mandos militares argentinos, quer dizer, uma reação realmente de país amigo, e isso não pode ser ignorado de maneira nenhuma. Com relação à China, eu acho interessante mencionar que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e o segundo parceiro é a China. Só que a diferença entre o Brasil e a China é imensa, quer dizer, é quase o dobro nos últimos meses a importância da pauta comercial do Brasil em relação à China, que vem em segundo lugar, e mais ainda em relação aos Estados Unidos, que é o terceiro parceiro comercial da Argentina. Agora, não há dúvida, os chineses estão aqui de maneira importante, eles estão construindo também duas usinas hidroelétricas na Patagônia, estão de olho no lítio com esses parceiros que a senadora mencionou, quer dizer, Austrália, Estados Unidos, Canadá, a Noruega está aqui de olho no gás e no petróleo. Quer dizer, o Brasil tem vantagens comparativas em relação a esses países, que começam na geografia e passam por uma longa história de tradição de cooperação, mas não pode dormir no ponto, não há dúvida. Quer dizer, a gente tem que estar atento para essas oportunidades, o nosso setor privado tem que estar atento para essas oportunidades, e não pode demorar muito tempo, porque se for esperar que as condições sejam as melhores, outros países já terão ocupado posições que poderiam ser nossas. Então, é preciso ter presente que esse é um momento de grandes desafios aqui para a Argentina, mas que também abre janelas de oportunidade que não estavam aqui antes. Então, é preciso saber aproveitá-las. Muito obrigada, embaixador. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Embaixadora, eu sinceramente eu não invejo o senhor, porque trabalhar na Argentina não é uma coisa fácil. Eu tenho uma experiência que eu diria relativamente muito boa
o mercado argentino. Eu passei, em todas as empresas que eu passei na minha vida, nós tínhamos negócio na Argentina e, invariavelmente, todos eles nós perdemos muito dinheiro. A Argentina não é um lugar para se ganhar dinheiro. Todas as empresas que eu passei, que são empresas grandes, na Argentina nós tivemos que fechá-las, porque por vários problemas. O principal problema para mim, e eu gostaria depois até que o senhor pudesse falar sobre isso, é o povo argentino. Existe uma prepotência do argentino e uma falta de realidade que é incomparável a qualquer outro país no mundo, ao ponto de, questão mais ou menos 6, 7 anos atrás, numa reunião de empresários brasileiros e empresários argentinos, o líder do grupo dos empresários argentinos, falando do Mercosul, falou que, dizendo para todo mundo que, quem sabe, o Mercosul poderia ser melhor explorado se o Brasil pudesse se unir à Argentina usando a tecnologia argentina e a mão de obra brasileira. Quer dizer, uma falta de realidade total. Eu, todos os anos que passei na Argentina, visitando a Argentina, uma coisa me chamou a atenção. Aliás, 2 coisas me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, é um povo que é muito difícil de se relacionar e de aceitar qualquer coisa. Tudo é uma grande discussão na Argentina. Eles vêm da época do peronismo, onde eles tinham uma qualidade de vida muito, muito boa e tem um nível cultural muito bom, mas eles são extremamente políticos e discutem tudo. E o segundo é que eu não vejo ninguém tocar nesse assunto, é a questão da indústria argentina. A indústria argentina, ela é sucateada. Ela não tem em qualquer fábrica que o senhor vá, seja de pneus, seja de autopeças, seja de construção civil, o processo de fabricação são processos de 20, 30 anos atrás, tudo sucateado, com custos altíssimos. Como é que a Argentina vai se recuperar disso, embaixador? Bom, Paulo, muito obrigado. Aí, a primeira coisa que eu acho importante é essa questão do caráter argentino, né, que você menciona, que não pode, obviamente, ser generalizado, mas que está presente em alguns setores. E que está ligado a essa experiência histórica que você mesmo mencionou, quer dizer, um país que no começo do século passado era um dos países mais ricos do mundo, e que entrou num processo de decadência nas últimas décadas, que faz com que mesmo a condição de segunda maior economia da América do Sul seja ameaçada por países como a Colômbia, por exemplo. Agora, é um país que é muito diferente entre as províncias e Buenos Aires, né? Essa imagem do argentino de nariz empinado é muito mais uma coisa de Buenos Aires e dos portenhos do que do interior argentino. Isso é muito importante. Mas sempre conto um fator que eu acho que explica um pouco ou dá uma dimensão gráfica a essa atitude do argentino. Quer dizer, vocês se lembram todos das páginas amarelas que nós tínhamos no Brasil e que no mundo inteiro se chamavam Yellow Pages, Les Pages Jaunes. Bom, na Argentina elas eram chamadas de páginas douradas. Então, é um país que tem que conviver. E não é à toa que o número de psiquiatras aqui, per capita, é o maior do mundo. Entendeu? É um país que tem que conviver com a ideia de que eles foram algo, em algum momento, que eles não são mais. Mas eu acho que não se pode generalizar isso de maneira nenhuma. E em relação ao estado da indústria argentina, em geral, o que você diz é fato, mas, de novo, há exceções importantes. Por exemplo, eu fui visitar, nos últimos tempos aqui, algumas fábricas, por exemplo, a fábrica da Vicunha, aqui na Argentina, que está em San Juan, é um empreendimento de estado da arte. A Vicunha colocou muito dinheiro aqui para criar uma fábrica de tecidos como eles não têm no Brasil, segundo me disse o próprio proprietário. Infelizmente vão perder o dinheiro, mas tudo bem. Eu acho que o que eu digo aqui é o seguinte: se você olhar a Argentina como fotografia, não tem por que vir para cá.
Se você olhar para a Argentina como filme, estrategicamente pode ser uma opção interessante. Você tem Como razão. fotografia, não. E então eu acho que as pessoas que estão vindo, o que eu ouço do setor privado brasileiro, dos que já estão aqui com consciência dessas dificuldades, e até com base, em alguns casos, com experiências parecidas com as que você mencionou. Mas uma expectativa positiva de que em algum momento esse país vai entrar nos eixos. Então, um desejo até de ampliar a presença aqui, mas que nesse momento é muito mais uma condição de esperar para ver o que vai acontecer. Mas um desejo de que as coisas se encaixem e que eles possam aumentar a presença em um país que tem um mercado interessante, que tem uma população educada e que potencialmente pode ser muito proveitoso. E para as empresas brasileiras que estão querendo se internacionalizar pela primeira vez, a Argentina é um destino natural, é um país próximo, culturalmente próximo também, tem vantagens de infraestrutura e tudo. Então, é a história do copo meio cheio ou meio vazio. Quem quiser olhar o copo meio vazio, terá todos os argumentos para fazê-lo. Mas quem quiser olhar o copo meio cheio também vai encontrar aqui, sobretudo, essa perspectiva de que um país que tem recursos naturais em abundância, que tem uma população educada, que tem é relativamente subpovoado até, e poderia resolver os seus problemas a partir de políticas eficientes em termos sociais, é um mercado para as empresas brasileiras interessante, e não vai perder essa condição desde que supere certas dificuldades que são circunstanciais, mas que são difíceis, são difíceis. Eu espero que o senhor tenha razão, porque é uma pena, porque não deixa de ser um belo país, né? Buenos Aires é uma bela cidade, e a carne é muito boa, né? Embaixador, eu vou passar a palavra final para o senhor, despedida para o senhor. Depois disso, eu pediria para que o pessoal do Personalidade, que o pessoal não, que os convidados fiquem, que eu queria fazer uma despedida em nome do grupo. Então, a palavra final é sua, embaixador, por favor. A palavra final é só de agradecimento, dizer que para mim foi um privilégio poder participar dessa conversa. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, muito obrigado ao embaixador Rubens Barbosa pela moderação. É um prazer poder retomar o contato com o meu chefe e tenho certeza que esse grupo, pela qualidade dos entrevistados, e todos menos hoje, mas possa Principalmente por ser hoje. reunido novamente no futuro, porque a gente precisa de espaços no Brasil de uma discussão franca, de um diálogo que comporte opiniões diferentes, porque esse é o caminho para que a gente possa ter um futuro melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Bom, senhores, algum comentário mais de alguém? Alguma pergunta? Eu queria só encerrar agradecendo a todos, né, por terem prestigiado o grupo Personalidades em Foco. Peraí, tem a mão do Alcides ali. Aliás, o Alcides, acho que você já viu em todos os eventos do Personalidades em Foco, né, Sidão? Ô, Paulo, acho que a partir do quarto evento eu procurei comparecer em todos. E, a par de cumprimentá-lo pelo convite feito ao embaixador Bitelli, que proferiu excelente palestra aqui, eu quero me declarar estupefacto pelo fato de ser o último programa nosso. Por que isso? No que nós podemos ajudar para a continuidade do Personalidades? Essa é a pergunta de 500 mil. Paulo, eu vou me despedir então, deixar vocês terem essa conversa doméstica aí e espero que cheguem ao melhor resultado. Mas, de novo, muito obrigado pelo convite e um grande abraço. Obrigado, senhor. Obrigado, embaixador. Obrigada, embaixador. Faltou o clube de futebol. Boa sorte. Faltou o clube de futebol para que ele torce. Olha aí, mais uma razão, a gente pode fazer um segundo programa sobre futebol, adoraria. Tchau, tchau, grande abraço para vocês. Para o senhor Bom, também, respondendo a sua pergunta, Sidão, eu ia até, na realidade,
a construção do Personalidades em Foco foi uma coisa que deu muito prazer, mas deu muito trabalho, né? Eu tenho que agradecer a todos os membros que participaram da construção do grupo, em especial ao Raposo. O Raposo esteve comigo desde o primeiro dia. De todas as pessoas que estão aqui presentes, o Raposo foi o que ficou, teve no primeiro dia e ficou até o final, e até hoje, né? Eu acho que o Personalidades em Foco, embora ele tenha me dado muito prazer, dê prazer a muitas pessoas, eu acho que ele falhou em algumas coisas. E de vez em quando é bom a gente parar, né, e repensar tudo, porque é como se fosse uma empresa isso, né? A empresa que não se renova, ela morre, né? Personalidades em Foco, ele usa o mesmo modelo que ele usou há 4 anos atrás e ele não se renovou. A maior prova disso, que eu acho que é um ponto, pelo menos particular meu, de frustração, eu ia até dividir com vocês isso aqui. Eu acho que é importante, a gente esquece disso, né? Quem frequenta o Personalidades em Foco esquece isso. Esse aqui é o site do Personalidades em Foco, hoje, né? Então, se você olhar a lista dos entrevistados do grupo Personalidades em Foco, não existe no Brasil, não houve no Brasil, nenhum grupo de lives que tenha trazido essas personalidades. Jornalistas todos, economistas todos, embaixadores, os mais importantes, como o de hoje, ministros, historiadores, economistas, até sobre religião, falamos sobre o Islã. Trouxemos o ministro do Supremo, o dono do Itaú. E aí foi, a quantidade, a senadora Ana Amélia, ministro Jobim, governadores todos, praticamente, dos estados mais importantes brasileiros, Simone Tebet, que esteve aqui 2 vezes, Amoedo. Então, essa lista aqui é uma lista, diria, poderosa, bastante poderosa. Deixa eu só passar mais alguns nomes aqui. O site é fraco. Eu estou em Portugal, o site é fraco, tá? E fora isso, fizemos alguns eventos para a promoção da Marinha que foram muito bons, né? Sobre a Antártica, fizemos um evento, a Marinha do meu tempo. Opa, desculpa, tem mais aqui, ó. Presidente do Congresso, embaixador do Brasil na França, esqueci o nome dele, mas ele era lá do programa do Manhattan Connection, Armínio Fraga. Aqui ele era embaixador da China na época, governador Zema, e é uma relação de peso, realmente de peso. E, como eu estava dizendo, presidente Temer, que veio 2 vezes aqui. Como eu estava dizendo, também fizemos alguns eventos da Marinha, que foram eventos importantes, e tudo isso me deixa de alguma maneira. Deixa eu parar de dividir aqui. Eu não sei como é que eu faço para parar de dividir, mas basicamente deve ser assim, acho. Bom, também se não for, não sei. O que me deixa chateado disso tudo é que eu acho que com esses nomes que nós colocamos aqui, eu acho que nós devíamos ter crescido muito mais do que nós crescemos. Hoje a gente faz, cada evento nosso hoje são mais ou menos de 40 a 50 pessoas. Quer dizer, alguma coisa nós erramos. Porque essa lista aqui é para trazer não 40 a 50, mas de 400 a 500 pessoas. E esse número não cresceu. Não cresceu e não cresceu. E então, o Personalidades em Foco passou a ser uma coisa que eu nunca quis que ele fosse desde o início. Um clube privado de algumas pessoas que, uma vez por semana, se reuniam e tinham possibilidade de falar com grandes personalidades. Mas é um grupo que não influiu em nada. Será que nós influenciamos alguma coisa a história
essa história da economia brasileira, a história da política brasileira? Não. Eu imaginei que Personalidades em Foco, quando ele começou, iria ter uma capilaridade muito grande, ele ia entrar em universidades, a gente ia fazer com que ele entrasse em universidades, pela própria história da Marinha, estando aqui ao nosso lado, achei que nós iríamos estar juntos das escolas militares, nós iríamos estar dentro das OMs, nós iríamos ter muitas pessoas participando disso. E não, isso não aconteceu. Então, o trabalho que dá para trazer um convidado desse é muito grande. Cada convidado desse é um trabalho de mais ou menos 2 a 3 semanas. Liga para o chefe do gabinete, vai indo, vai indo, vai indo. E aí o que acontece é que eu acho que chega uma hora que não vale mais a pena esse trabalho todo pelo número de pessoas que nós estávamos trazendo. Então essa é basicamente a minha resposta, Sidão. Mas foi um prazer trabalhar aqui, o grupo é muito bom, a qualidade do grupo ajuda você trazer o convidado. Então, por exemplo, quando eu vou convidar, sei lá, o embaixador tal ou algum economista tal, eu falo, olha, os fundadores do grupo são, aí eu cito o nome do almirante Léo Ferreira, dos outros almirantes, professor da Escola Superior de Guerra, etc. Isso ajuda muito a trazer o convidado, uma coisa que antigamente não tinha isso, né? Quando nós começamos, o Grupo Personalidades em Foco era basicamente usando o nosso networking básico que nós tínhamos na época, né? Mas é isso. Mas eu gostei muito de trabalhar aqui. Foi muito legal. E obrigado, Sidão. Eu sei que você constantemente você estava lá, até eu me lembro do seu último comentário aqui, e falou, tá ficando chato isso daqui. Você foi o cara que falou isso para mim. Aliás, você me despertou tudo isso, porque você mandou uma mensagem para mim, tá aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Paulo, gostaria de conversar com você sobre personalidade. Está muito chato. Você que escreveu isso aqui, ó, dia 21 de maio. A partir daí, isso daí começou a acender uma luz na minha cabeça. Não, mas Paulo, entenda que eu fiz esse questionamento não em relação Não, eu aos entendi, Sidão. palestrantes, Eu entendi, Sidão. Imagina. Você jogou na cara do sujeito. muito mais em relação a muitas perguntas. Não, eu entendi. Por exemplo, eu também recebi, acho que vários dos participantes do grupo recebem também comentários sobre essa palestra foi boa, essa palestra foi ruim, fulano de tal falou. Um dos problemas também no grupo, da maneira como nós atuamos, é que a gente dá muito pouca oportunidade aos participantes de perguntarem. Sempre quem pergunta são os membros do grupo. Tem vantagens e desvantagens. Hoje eu diria que tem mais desvantagens, que muitas pessoas gostariam de perguntar. Mas também se você abre para as pessoas perguntarem, esse evento demora 3 horas, facilmente. Facilmente. É isso. Mais alguma pergunta ou comentário? Não, eu acho que talvez a gente pudesse, já que dá tanto de trabalho, talvez a gente pudesse espaçar mais as palestras e os convites. Não, Sidão, e nós já fizemos isso. Mas não adianta, depois volta ao ritmo normal. O que me deu mais prazer no Personalidades em Foco é saber de que quando eu anunciei que nós iríamos terminar com o grupo, não os membros do grupo, mas as pessoas que assistem as nossas palestras, todas elas sentiram muito e mandaram mensagens muito bonitas, dizendo realmente a tristeza de ter terminado o grupo. Uma delas foi o Almirante Dobbin. O Almirante Dobbin, eu sei que ele sempre tem palavras de muito carinho pelo grupo, inclusive o Raposo Almirante. Mandou uma mensagem sua agora, quando ele disse ao senhor que o grupo estava encerrando as atividades. E eu nunca me esqueço também, Almirante, o que o senhor disse, questão de 2 anos atrás, mais ou menos, de que o grupo Personalidades em Foco, durante o período da pandemia, ajudava a passar aqueles momentos de tristeza e de isolamento que nós vivíamos. E eu Sim. nunca me esqueci disso. Isto foi lembrado, Paulo. Gostei disso. Tá bom. De minha parte, senhores, muito obrigado. Senadora Ana Amélia, obrigado de novo pela presença.
Fica aqui um thank you very much. Até logo. A todos que vieram, muito obrigado. Obrigado por tudo. Os amigos de turma, os chefes, os amigos que não víamos há tanto tempo. Foi um prazer muito grande ombrear com os senhores aqui as expectativas de cada encontro. Obrigado também. Até logo. Esse silêncio não combina, não, hein? Hein? Que coisa. Ninguém está querendo ir embora, né? Boa noite, Mas pessoal. não, esse Boa noite a silêncio todos. horrível. Parabéns, embaixador Rubens Barbosa. Excelente condução. Já esperávamos, né? Então, o senhor é o profissional. Fora Parabéns. do contexto, eu também queria cumprimentar, aproveitar aqui virtualmente, né? Eu já escrevi isso, mas queria cumprimentar o embaixador Rubens Barbosa pela participação de ontem no WW especial do William Vac. Realmente, o senhor, além do conhecimento, todos nós sabemos, o senhor só teve resposta objetiva, clara, sem blá blá blá, e se percebia que o único que conhecia realmente os problemas do OCDE era o senhor. Parabéns aí. Foi muito bom ter assistido ontem o WW. Obrigado aí pelos comentários. Eu aproveito para deixar um abraço aí para o Paulo e para todos também do grupo aí que me convidaram no ano passado. Eu tive muito prazer em estar aí com vocês acompanhando isso e sinto mesmo que foi tomada essa decisão. Vamos ver se mais na frente a gente arranja alguma maneira aí de retomar o assunto, então retomar essa iniciativa. Também tem essa fé, embaixador. Esse tema será revisto. Mas enquanto a gente não retomar, depois eu vou mandar para vocês informação sobre as reuniões que a gente fizer no Centro de Defesa e Segurança Nacional, o CDSEM, que nós vamos fazer. Eu vou mandar para vocês o endereço de quem quiser assistir. Nós vamos fazer este ano, ainda alguns já estão programados aí. São assuntos de defesa apenas, e quem tiver interesse pode participar. ótimo. Pessoal, agora eu preciso ir. Sim, Boa embaixador. noite. Muito sim. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade, pela presença de todos. Boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Camilo. Boa noite a todos também. Denise, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Almirante Rui, boa noite, obrigado. Boa noite, Almirante Rui.